chorando é um negócio sério. Os corações masculinos se derretem. Ainda mais aquela que mexe no queixo. Faz assim. Você vê em Hollywood, o negócio não é fácil. O negócio não é fácil. Uma coisa, tem umas cenas, por exemplo, da Ingrid Bergman, quando ela começou no cinema lá em Hollywood. É impressionante o modo dela, a sedução que ela mostra dentro do processo. Isso aí é impressionante. Tem mulheres dessa muito inteligentes, que a mulher pode ser. Mas fala. Professor, partindo da premissa, né, que possessividade é uma doença, né, é uma patologia, egoísmo, né, está dentro do egoísmo. Eu queria entender um pouquinho a insônia, que você falou agora mesmo, né, insônia é uma como coisa uma correlação do pega egoísmo. bilhões de pessoas, não é Sim. bilhões não, parece que são bilhões. Dos 6 bilhões deve ter 1 bilhão aí que sofre de insônia, depende da época da vida. Agora tem uma opção de causas. Agora essa causa que eu estou falando é uma insônia específica da pessoa que não está satisfeita às vezes com as possessões dela, ou as posses dela. E tem disso. Pensa só nisso, você vai entender. Entende? Ela está ávida, mas a ganância dela ainda não foi satisfeita. Ela sofre com aquilo e perde o sono. Agora, perder sono devido a um processo egóico é uma lástima, né? Tinha que pensar nos outros. Então, em vez da pessoa, quando você tiver com insônia, se você não quer entrar nessa, começa a exteriorizar energia em favor dos outros, que tem mais insônia do que você. Você vai ajudar muita gente. Melhora tudo. Tem sempre gente em pior condição do que a gente. Seja um agente dessa gente. Você vai deixar de ser indigente. É sério. Fala. Valdo, tanto no intra como extrafísico, a possessividade máxima é uma consciência dominar a outra. Agora, em segundo plano, vem as posses materiais do intrafísico. No extrafísico, pode-se considerar a energia, sei lá. A energia é uma das posses, mas agora é a energia que domina outras consciências que estão carentes, que estão, vamos dizer, suscetíveis. Então tem muito disso. É aquilo que eu chamo de satélite assediador. Isso é terrível. Por exemplo, essa expressão, satélite assediador, sou eu que criei faz meio século. Eu não vi isso em parte nenhuma. Mas existe, para si, extrafisicamente isso. Mas extrafísico... Agora, satélite assediador intrafísico também tem. São aqueles pelegos, certas pessoas aí que são... Tem vários nomes para isso, certo tipo de áulicos. Entende? Essa possessividade máxima no extrafísico entre consciências seria essas prisões grupo kármicas que lá na baratosfera, né? A baratosfera é cheia de filiais. Tem muitos filiais. Mas agora outra coisa. A possessividade aqui foi colocada como nosográfico, tá certo, porque deu uma conotação quase só nosográfico. Agora, na realidade, existem outras... Se você for arranjar, não é possessividade. Não, arranja outro nome para isso, que não é aqui possessividade. Está correto, porque Pois é, mas se for arranjar outro tipo de posse, é posse. Não é possessividade, que nós estamos falando. Aqui existe possessividade positiva. É isso que eu estou falando, não é possessividade, não é outra coisa. Não. Mas existe posse... Posse você tem do seu corpo, por exemplo. Você pensou que você roubou esse corpo da sua mãe? Isso é um pedaço da biologia dela. Você é um ladrão. Agora, veja bem. Na escala vou pensar por aí, vou pensar. Na escala faz uma análise por aí. O que vocês acham? Ladrões de mãe. Na escala evolutiva. Ladrões de corpos. Você tem lá, por exemplo, evoluciólogo, serenão, sei lá. Ele mantém uma posse em relação aos assistidos, né? Seria posse. Ele não tem posse de nada, posse. Não. Ele não pensa assim. Ele ajuda. Ele ajuda. Ele Isso não tem posse. Não. Entende? O processo é que ele ajuda. Ele abre mão. O que é que nós falamos? É a chamada concessão.
é a cessão. Aqui mesmo eu falo isso, né? Eu digo aqui, ó, cessão, prodigalidade, generosidade, desinteresse, pretensão, altruísmo, modéstia, renúncia, renunciação, renunciamento, abnegação, despojamento, desapegamento, desapego, desprendimento. Mais do que isso não tem jeito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Está tudo aí na antonímia. Antonimiologia. Eu estou perguntando, neles não existe nem posse positiva? Não, tem essas coisas aí. Eu acabei de falar. Te dei 15 aí para substituir a possessividade sua. Só estou perguntando. Eu não estou afirmando também nada. Mas olha, para você faz sentido isso, né? Pensar por aí. Agora veja, tudo é um processo semântica, né? Tem que ver qual a intenção que a pessoa está colocando naquele meaning, naquela significação. Qual o sentido da palavra? Professor Valdo, na OFIEX, quando os mega-sediadores mudam de lado, aí eles desistem da vítima e deixam de ser... Não, pelo contrário, eles vão para ajudar aquelas vítimas, se tornam assistidos deles. E eles se tornam conscientes como assistentes. Mas aí eles deixam de querer a posse da vítima. Não, isso já acaba logo, tem que acabar. Senão, como é que ele vai fazer? Como é que ele vai assistir uma pessoa com possessividade? Não tem jeito. Agora, o que se passa? É uma mudança muito radical, mas quase sempre a pessoa consegue isso. Por quê? Ela viu tanta coisa antes, que ela tem experiência. Entendeu? Aquilo ajuda. Ela viu o quê? Tanta coisa como? Tanta coisa que ela perseguiu os outros, que ela possuiu todo mundo, fez o diabo. Então ela já sabe como é que é. Então ela sabe onde é que ela tem que calçar, onde é que é o furo, onde é que é a doença. Porque ela provocou aquilo tudo. Ela é doutora da doença. Então agora ela tem que arranjar um jeito de melhorar essa doença. Então, geralmente, essas consciências, quando elas viram, elas saem vitoriosamente do processo, em pouco tempo. Muitos que eu já vi conseguiram. Agora, num caso de desassédio, tem como a consciência assediadora ir embora se a vítima não mudar a intenção? Tem, porque às vezes tem uma terceira consciência que entrou, um poder maior, que se levantou, ela às vezes até se interessou pela outra e deixa aquela para trás. Faz uma negociação. Não, vamos trocar de presa. Essa aqui tem mais carne do que a outra. E aqui na É fatologia... aquilo que o cara lá falou, né? Um carnão. Em vez de uma carninha, eu quero um carnão. Carne de primeira. A outra é carne de pescoço, não sei. Na fatologia, na Essas linha... coisas tudo existem, inclusive de sexo. 3, 4, 5. Na fatologia, na quinta linha, tem assim, a ideologia da posse. Sim. Essa ideologia que pode ser, por exemplo, política, afetiva, Tudo, religiosa. de todo é isso? jeito. É aquilo que nós estamos falando aí. Por exemplo, a ideologia da posse do soma, seu corpo humano. Qual a ideologia que você tem disso? Qual a ideia disso? Qual a doutrina? Qual o princípio? Qual é o corpo de ideias que você tem a respeito do soma? Qual o corpus do seu corpo? Outra coisa, toda pessoa que é muito possessiva, ela sempre tem concener ligada a ela? Possessiva, assim? Se é possessiva, precisa de ver, porque se ela é uma mega assediadora muito grande, o próprio assediador grande tem medo de chegar perto dela. Então ela tem uma posse universal da situação. Ela tem monopólio. Então, o possessor monopolizador é o pior que tem. São esses, às vezes, aqui em matéria política, por exemplo, dominam muita gente durante muito tempo. Ditador, assim, né? E outras coisas mais. Professor Valdo, aqui, a sede pela intelectualidade, pelo conhecimento, é um trafor, né? Como é que eu não entendi o que falou? A sede pela intelectualidade, pelo conhecimento, a vontade, isso é um trafor. Depende qual a intenção. Depende. Mas é um trafor, não é trafar. Trafor. Intelectualidade é uma coisa muito séria. Porque para a pessoa chegar lá, ela tem que ter algum discernimento.
Entende? É diferente. Uma pessoa, por exemplo, ela pode fazer um trabalho mecânico de artesanato. Ela não precisa ter muita intelectualidade. É um processo psicomotriz, é cerebelar. Agora, a intelectualidade, para ela aprofundar, para ter uma visão de conjunto, para fazer conotação, que é aquilo que a gente chama dissociação, fazer associação de ideia com aquilo e com o resto do cosmos, é necessário ter alguma profundidade mais séria, entendeu? De discernimento. Por isso que o mental soma é o paracorpo do discernimento. Para poucas pessoas. Então, a quantidade de gente é aí que a gente é. E por que... Por exemplo, uma coisa, você tem uma possessão para ajudar 3. Outra coisa, você tem uma possessão para ajudar 30. É esse pensamento. Eu queria, por exemplo, um exemplo. Teve Agora, livro isso é falta de discernimento. É falta de experiência, às vezes. Mas você pode, por exemplo... Hoje, por exemplo, para mim, eu cair numa dessas era difícil. Que Eu exemplo? já caí quando era mais moço, o universo era menor, minha experiência menor, a minha visão ia só até ali, ó. Você pode dar um exemplo disso naquele momento? O que eu quero entender é o que naquele momento você pensou errado? Foi quando o cara chegou para mim e falou assim, isso não é para você. Aí eu mudei tudo. A primeira coisa, a gente não deve se comparar demais com os outros, que é bobagem. É bom ver o processo do modelo do Serenão e ficar por aí, que o negócio está muito distante, tem muita coisa para a gente chegar até lá. E outra coisa é não querer fazer os outros igual a gente. Um dos erros maiores da humanidade é isso. As pessoas querem transformar o outro igual a ela. Quase sempre para poder dominar. A possessividade lá no fundo. Favor fazer um paralelo entre possessividade e monogamia. Primeira coisa, monogamia não quer dizer possessividade a rigor. Monogamia significa lealdade, honestidade, sinceridade, franqueza. É uma pessoa que tem amizade sincera. Agora, poligamia significa promiscuidade, doença, insegurança, uma opção de coisa. A pessoa tem que ser monogâmica em tese, não tem outro jeito. Basicamente é isso. Agora, não é uma possessividade. É o problema de lealdade um com o outro. É o processo da mutualidade, da confiança. Você tem que ter confiança na outra pessoa. Para isso tem que ser monogâmico. Está difícil não ser. Como é que é isso? Senão fica igual o Sartre com a mulher, a Simone de Beauvoir. Aquilo era veja bem, eles falam muito da França, mas aquilo é que é o casamento aberto dos americanos. Os americanos já tinham isso há muito tempo antes deles. Não tem nada de existencialismo nisso. Sartre está cheio de besteira, né? Você sabe disso. Uma outra coisa, ele tinha um processo. Sabe? Agora, Simone de Beauvoir era uma mulher muito inteligente, mas aguentou poucas e boas com aquilo. Agora, ele tinha as meninas do lado dele, ela tinha os rapazes do outro lado. Era a vida deles. Agora, Paris, né? Tem muito disso, né? Folie Bergère, Quartier Latin. O que é? Na fatologia, no início da quarta linha, o senhor fala o individualismo interassistencial. O senhor pode aprofundar mais? O individualismo interassistencial é quando a pessoa, por exemplo, ela está dentro de um ambiente em que todos são muito possessivos. E ela procura ajudar todo mundo. É o caso daquela nossa amiga que chegou numa cidade aí para dar um curso de conscienciologia, e a família enorme, tudo. Aí ela ficou lá, porque eles receberam ela em casa, e então ela começou a observar quem era a melhor pessoa. Ela chegou à conclusão que era a dona que tomava conta da cozinha, que tinha chinelo de dedo, uma pessoa enorme, que era como se fosse aquela antiga mãe preta que havia no Brasil. A aura melhor do mundo, uma pessoa sempre sorridente, sempre alegre, ajudando todo mundo. Olhava o sapato do fulano, o que é que está faltando do vestido da fulana, a limpeza que tinha que ser feita na sala, alguma coisa que não sei lá, enfim. Ela ajudava do chefe da família até o netinho que tinha acabado de nascer. Tudo ela olhava calada. E ninguém dava valor para ela. Na hora das comemorações e tudo isso, ela não aparecia em nada. O que você acha? Isso explica? Eu não entendi qual que é a questão do individualismo, nesse exemplo que o senhor deu. É individualismo. Ela no meio daquela possessividade de doido que está ali,
Ela era individualista, multidimensional, dentro de um processo enorme e interassistencial. Só ela que era. Não tinha ninguém. Não tinha um exemplo para seguir. Tá. Não tinha nada. É o Agora os destaque amparadores estavam com ela. Da família toda. Tudo indica. A única que tinha amparador era ela. Entendi. E nessa mesma linha, ao final dessa mesma linha, o senhor coloca as inquietudes intraconscienciais, As inquietudes. É muita gente inquieta que não dorme à noite. em função das posses, é isso? Quase sempre é. Algum processo egóico. Lá no fundo tem possessividade. A Não gente dorme pode- à noite. O negócio de não dormir à noite, a insônia técnica. É terrível isso aí. E outra coisa, com o passar do tempo, isso cronifica, piora, aparecem as comorbidades, outros tipos de doença, a partir justamente disso. Tem muito disso. Sinonimologia. 10 sinonimologia, 6 fome e 8 sede. Qual a relação entre fome e sede com possessividade? Bolas é o que tem mais. Raciocina. Possessividade. Olha bem no restaurante como é que é. Sede é a mesma coisa. Tem gente que tem a avidez por muita coisa. É a sede de água, a sede disso, a sede daquilo. São pessoas sedentas. É uma sede, querendo ou não. É ou não é? Agora, e a fome? A pessoa tem ganância, fome pelo dinheiro, fome por isso, fome por aquilo. Pensa bem numa fome maior e numa sede maior. Possivelmente você não tem essa possessividade. Quem perguntou isso aí? Tá certo? Que ela não está sabendo o que é. Quer dizer que ainda não chegou lá. Ela não sofre disso. Eu compreendo bem a possessividade do intrafísico, mas como fica uma consciência possessiva que passa pela primeira dessoma, tem maneira de reverter, isso aqui está errado, reverter essa condição no extrafísico? Sim, tudo tem jeito, é só a pessoa mudar a intenção dela. Se ela muda a intenção para melhor, ela muda a situação. Se uma pessoa atua na condição de mini peça interassistencial como tenepsista, pode acelerar a fase de libertação, saindo da vitimização e recomposição. É justamente uma das saídas que nós temos, é justamente a prática da tenepse. É o que melhora e coloca a pessoa fora da prisão. Entende? Da interprisão. Pode falar, Eliel. Professor Valdo, qual seriam as bases possessivas da competitividade? As bases da competitividade, você está falando assim? As bases, assim, o que baseia a A possessão primeira dentro coisa, da primeira competitividade? coisa, em tese, lá no fundo, a maioria todo tipo de competição é um troço errado. Tá certo? A gente tem que auxiliar o outro. Como é que você vai auxiliar o outro sendo adversário dele? Já pensou um assistente que quer ser adversário do assistido? Tem assistência nisso? Na minha terra não dá. Não tem cabimento, não há enfoque, não é possível. É incompatível. Tá certo? O que O leva, que leva a isso isso à é possessão? poder. Pode falar. Professor, você pode explicar a relação do tema com esse polinômio aqui, economia, política, cultura e socialismo? Economia, política, cultura e socialismo. Você acha que precisa explicar isso? Eu acho. Possessividade, economia, o primeiro. A política econômica que tem por aí. A cultura. O processo da socin que ainda é patológica. Só tem tudo na base de possessividade. Olha as ditaduras que tem na Terra atualmente. O que você quer? Não. Olha só as ditaduras. O que você acha? Ditadura. Autocracia. São 4 posses com nuances diferentes, mas uma coisa só. Não é isso? Eu havia pensado no... E outra coisa, está processo- numa boa ordem isso aqui, hein? Não, está muito lógico. Parte do pequeno para ficar maior, cada vez mais. É que eu pensei na questão individual, mas aqui é o coletivo, então, né? Não, te vira. Aqui, ó, o norte está aí presente hoje. Você pode escolher. Liberdade absoluta. Peguei isso. Valdo, qual que é a raiz da possessividade? A raiz da possessividade, egocentrismo infantil do adulto. O egocentrismo infantil, ele é até que é uma coisa que a gente aceita devido à biologia.
Mas do adulto já é uma loucura, isso já é doença. E a base de tudo aí, geralmente, é esse egocentrismo infantil. Não É ele que entra na etnia, na eugenia, no processo, por exemplo, das cracias todas. Por exemplo, a vulgocracia, a asnocracia, tudo isso que não é democrata. Mas, Valdo, não tem também como raiz o medo de perder o controle de alguma coisa? Não, isso tudo é secundário. A coisa toda certa aí é a autocracia mesmo. Totalitarismo. Ditadura. É a pessoa que quer ser a rainha do cosmos. Seu Valdo, Sim. uma pessoa que se dedicou a vida inteira a um trabalho, aí ela acaba se tornando dependente desse trabalho. E aí no final da vida ela não tem mais como exercer aquela profissão e não acha outro interesse. Como é que faz? Isso Ela é tem que achar outro interesse, que a vida ela vai dessomar. Ela não vai levar aquele emprego para a outra vida. Ela tem que começar a pensar nisso e arranjar outra saída. Agora, já devia ter visto isso antes. Isso é possessividade com o trabalho? Não, não é possessividade. Isso é escravatura de uma ideia fixa. A pessoa virou um traço. É escravização. Ela se deixou escravizar por uma besteira. Não é uma tolice. Isso aí é que eu chamo do tolicionário. Está cheio deles por aí. Professor, aqui. Sim. Na patologia, as posses ociosas, né? Aonde é que está isso? Na A gente sempre fala uma linha aí. 56, patologia, primeira linha. Primeira linha. Posses ociosas. As posses ociosas. Isso aqui eu ainda não vi onde é que está isso. Primeira linha, as posses enseguecedoras, as posses ociosas. Okay. Isso. O que você quer? Eu quero. Isso aqui falta discernimento, certo? Sim. E seria patológico também, né? A possessividade que nós estamos falando aqui é Sim. patológica. Sempre falta discernimento e é sempre uma doença. Tá. E o que estaria relacionado, por exemplo, assim, na interprisão grupocármica, dentro da posse ociosa? Uma mulher que é super protetora dos filhos, ela está arranjando uma interprisão. Muitos filhos vão se rebelar, ficar danados da vida com aquilo, vão ficar ainda mais tiranos do que ela. Olha só, ela está presa, porque ela desencadeou uma tirania dentro de um grupo evolutivo. O que você acha? E quais as dicas Como reverter para uma situação dessa? Para ajudar. Clarear a cabeça, tarefa de esclarecimento. Coloca os fatos em cima da pessoa, faz ela pensar, estudar, pensar em outros, além dela, além da família. Lembra-se daquela mulher que saía lá de Niterói e ia todo dia ao instituto para falar comigo, para pedir para colocar alguém na TENEP. Primeiro o marido, depois o filho, depois a filha, depois o irmão, depois o tio, depois tal. Então, lá, 2 meses depois que ela chegou com aquilo, falou assim, se você chegar amanhã com um pedido de um parente seu aqui, eu vou te cuspir no olho, para ver se acorda você, para ver se você enxerga alguma coisa. Ela caiu em si. Pense nos outros, a vida não é isso, a humanidade é grande. Você está muito preso ao processo. Outra coisa, a família dela, muito bem, todo mundo bem, cheio de dinheiro, tudo, gente da praia de Caraí. Entendeu? Valdo, no livro Projeções da Consciência, você coloca em alguns capítulos que tinha uma ideia que estava... mais ou menos você coloca como se estivesse te assediando, que é aquela questão das lápides, que você foi em vários locais. Olha, qual é a base? existe um amigo meu que ele foi considerado, uma certa época, até o intelectual do ano no Brasil. Agora, o que se passa? Um dia desse eu estava até na televisão, já velhinho. Esse eu trabalhei com eles, a gente tinha umas reuniões, de vez em quando, quase todo ano a gente encontrava. Ele virou para mim e falou assim, olha, eu não me interessava por nada que você escreveu. Um dia caiu na minha mão um negócio, eu fui ler e estava falando que você estava fora do corpo, quando vi uma luz em cima de umas lápides. A partir disso eu me interessei e fui ler o livro. Ficou meu amigo esse aí, por causa disso. Por causa das lápides do cemitério. Por quê? Aquelas pessoas eram pessoas boas. As lápides começaram
a refletir aquela bondade através da energia, porque muita gente pensando o bem da pessoa, tudo que diz respeito a ela não está lá mais, só tem aquelas pedras lá, as pedras começam a reter energia. É energia gravitante positiva. Mas você coloca no livro que fora as lápides, essa ideia das esculturas, elas estavam te levando em vários locais. Você foi para a África, você foi para... Por causa do processo de energia gravitante, e que aquilo estava... a sintonia da situação. Porque eu começar a fazer a evocação daquilo me levava para o lugar. E que era uma evocação inconsciente, você colocou. Até um certo ponto. Mas depois eu vi que era tudo... Eu estava sendo marionetado pelos amparadores. Ou seja, para estabelecer contato, que aquele povo todo tinha razão de ser e contato um com o outro. A turma da África, os caras da Lápide, o outro que estava aqui, o outro que estava lá. Então aquilo não tem... Tudo era uma coisa só. Aquilo, porque você... Tudo era burrice minha, que eu não vi o alcance do negócio. Ou seja... E outra coisa, na projeção, às vezes, é muito difícil você ter uma cosvisão instantânea. Isso é só com o tempo, tem que pensar muito. Porque é uma condição muito assim... difícil, esquerda, como a gente fala. Você está fora do seu corpo, numa posição inferior, perante a situação toda. É uma dificuldade de você manter, ao mesmo tempo que você fazer assistência, você manter a lucidez. Então, passou o problema. Por isso que eu escrevi o livro em primeiro lugar, para mostrar as dificuldades das coisas. Mas eu só quis entender por que naquela vez no livro você colocou como sendo essa interpretação de ser uma auto-obcecação, uma auto... que estava... Por que você fez essa interpretação? Mas olha, tem certas coisas que são obcecação, sim. Às vezes, por exemplo, a auto-retrocognição, ela às vezes te leva a obcecações, obsessões. Você fica com aquela ideia fixa. Às vezes tem isso, nos estudos tudo tem isso. Você tem que ter desconfiômetro dessa história toda. Uhum. Um dia desse também eu falei aqui, a Laura até se assustou. Eu falei assim, eu às vezes tenho uma certa compulsão para alguma coisa. Quem é que não tem? Sim. Agora, por exemplo, uma compulsão que eu tenho, já expliquei aqui. Eu estava andando na esteira aeróbica, então lá pela Santa eu estou me sentindo tão bem, que eu acho besta aquele negócio de eu andar e não ter um resultado. Então de vez em quando eu quero parar. Você está entendendo? É uma compulsão. Isso afetou meu sistema nervoso. Neurológico. Você entendeu? Uhum. Agora, eu, às vezes, preciso de pensar comigo. Não, eu tenho que andar. Então, ó, Valdo, seja automático durante a temporada, sem um relógio. Não tem nenhum resultado. Não tem que ver nada que isso aqui vai melhorar. Eu aí acabo com a compulsão. Mas é uma compulsão neurológica. Já teve dia que eu falei assim, não, eu vou parar, que é besteira. Tá andando, estou me sentindo muito bem demais. Tá? Mas ainda não tinha o tanto que eu queria andar. Então esse negócio de você estabelecer matematicamente o que você precisa para o corpo, a sua consciência às vezes corrige isso. Às vezes é mais do que aquilo, às vezes é menos do que aquilo. Então estabelecer uma coisa muito matemática para as nossas coisas biológicas, esse negócio então aí, ó, é um fato. Entende? Agora, eu ando, se precisar eu ando, tal, sem problema nenhum, supero essa situação toda. Mas eu, por exemplo, eu gosto de estar produzindo alguma coisa. Agora, então eu tenho que arranjar alguma coisa, que eu estou andando na esteira, mas já resolvendo um problema, uma equação, arranjando mais ideia a respeito de alguma coisa. É tanto que eu tenho sempre coisa para anotar junto, aquela coisa. Agora, eu andar de só pro forma, mecanicamente, eu virei vegetal, não dá. Tem alguma coisa dentro de mim que não dá. Eu já criei um estado de consciência tal, que isso não dá. Então, é como se eu tivesse um desconfiômetro dentro de mim, muito vigoroso, para assim, ó, para com isso, é a compulsão. Para com isso, que não está rendendo nada, isso é bobagem, está perdendo tempo. Entendeu o que estou falando? Agora veja, é uma compulsão. Agora, isso é estudo refinado, que é bom vocês estudarem bem. Eu estudo tudo. Agora, e eu não sou perfeito, eu estou cheio de besteira, ó. Todo mundo tem. Como você disse mesmo, todo mundo tem. Eu só estou querendo entender esses aspectos psicológicos. Tipo, por exemplo, quando é que o momento que você perde alguém e aquele choro, ele deixa de ser um choro de... ou esse choro é um apego? Primeira coisa, você não perdeu ninguém.
Mas você coloca... Não, isso é um modo de falar, isso é expressão da semântica que eu coloquei ali. É igual eu aqui, por exemplo. Eu falo uma opção de coisa, te vira, por exemplo. Isso está errado em português. Te e vira, não está certo. Está vendo? Estuda a expressão, é o modo de expressão. Na hora que você vai escrever, você não vai pôr uma coisa dessa. A mesma coisa é o modo da gente tomar as considerações dos fatos. Você está entendendo? Depende do que é que você está fazendo. Qual a intenção? Vamos ver. Eu sei, que tudo bem, uma coisa é teoria, outra coisa é prática. Eu fico tentando pensar assim, mesmo se uma consciência chegar lá, no nível de amparador, ela vê na transmigração e ela fica alterada, algum tipo de alteração emocional, como é que... Aquilo é um processo que às vezes mexeu 1000 anos. Foi o que aconteceu com o imperador. 1000 anos deve ter passado nele assim, naquela visão panorâmica do Boltzano. Não, tudo aquilo ele viu e dentro dele ele deve ter sentido fracassei. Entendeu? Agora veja, esse choro não leva a nada, né? Nesse caso não leva a nada. O que é que não pode acrescentar? Nada. Lágrima é uma beleza, para limpar o olho, quando entrou o cisco. Mas, agora tem mulher que sabe tirar partido. Uma mulher chorando é um negócio sério. Os corações masculinos se derretem. Ainda mais aquela que mexe no queixo. Miseria. Sim. Esse miseria não é estrangeirismo, é uma gíria. Não, seria... é gíria, mas é miseria também, é considerado de base francesa. Me perdoa o mau jeito, mas Eu não interessa, mas eu coloquei em português, mas coloquei no italiano, para mostrar o que é, tá tudo certo, não vou mudar não. Vocês estão com muito miserê, vocês aí, em matéria de palavra, o que é isso? Aqui, abre a mão das palavras, que é isso? Agora, ó, tem o segundo, você não falou aí do latim que está ali, ó. A posse ad usa capionem. Isso está certo. Essa é brava, pior ainda. Professor Valdo. Escuta, examina aí para mim, Roberto, a forma. Agora, não de revisão, mas eu ia sugerir 2 acréscimos aqui. Na binomiologia... Anota então depois no papel os acréscimos. Para a gente examinar com calma e passa para a Rosa. Tá. A Rosa está coletando todas as grandes inspirações, sabe, dos meus amigos e amigas. E olha, tem dado certo. Eu às vezes estou aproveitando mais de 50% isso é errado. É a vida. Paulo, aqui. Eu queria entender uma condição assim. Mesmo estudando parapsiquismo, sabendo as coisas de multidimensionalidade, eu te confesso que eu ainda tenho, por exemplo, uma dificuldade. Se eu fosse lidar com alguém que eu gosto e coloco um afeto, ainda de ter... De fazer aquela pessoa diferente das outras e também dar um privilégio para ela que ela não merece. Mesmo, eu vou te contar... Estou te dando um resumo. Não, é verdade. É que a coisa acaba. Sendo honesto, se eu estou com uma pessoa que eu gosto, por exemplo, então se você já sabe disso, o que você está esperando para mudar? Tudo bem. Vira. Não, mas tudo bem. A gente fala que... Tudo bem, a gente fala. É fácil. Mas eu vou te contar. Eu não acho fácil na hora que a gente está com alguém dizer assim, eu aceito a fidelidade. Se as mudanças de reciclagem nossa fossem fáceis, todo mundo aqui já era serenão. Só de explicar o que é serenão, todo mundo ia virar serenão na hora. Mas tá bom. E agora, você trabalhando... Você já sabe. Teoria é isso. Você já sabe o que é serenão. Mas veja, a vivência disso como é difícil. E esse traço de possessividade, com certeza já vem há muito tempo, o que a superação dele foi o que? É mesmo através da conscientização da multidimensionalidade? Mas eu não acho que você seja tão possessivo. Não. Eu vi as coisas que você andou dando uma certa época aí que eu examinei. Uma outra coisa, só perguntar para a mamãe lá, se você, quando criança, dava os seus brinquedos para os outros. Sim. Você, para mim, você é desse. Você não tem essa possessividade assim avançada, não. Eu não vejo. Eu lembro das coisas que você pegou e mudou tudo de um dia para outro. Mas é isso que eu te disse. Eu vendo assim, de pensamento, mesmo eu não agindo, não sou ser agressivo e tal, mas eu vou te dizer, se eu
tenho lá uma pessoa que eu gosto, e essa mulher me traísse. Eu vou te na hora, assim, não ia conseguir não pensar mal em algum momento. E é como que faz a superação? A primeira coisa é a seguinte, abençoa a dona e deixa ela caminhar com o destino dela, tchau. É que, tudo bem, eu quero entender que nem você falou. Você falou que já teve É pra isso que tem. Isso é uma beleza quando a gente descobre uma coisa dessa. Você está entendendo? Isso economiza um monte de problema. Economiza, gente. Você antecipa a solução dos problemas quando você fica sabendo disso. Um desperto, essa alteração mínima emocional, ele já superou? Só vou te contar uma coisa. Não sei, pergunta para o desperto. O caso todo é o seguinte, deixa eu só te falar uma coisa. Deixa eu só te contar uma coisa. Um camarada chegou para mim e falou assim, eu coloquei um detetive, eu estava desconfiado da minha mulher. Isso foi no Rio. E ele me trouxe 3 fotos da mulher. O que você acha que eu devo fazer? Primeira coisa, acerta a sua vida toda, econômica, financeira, os negócios todos. Primeira coisa é essa. Você não sabe o que vai dar isso no fim. Agora, segundo, você gosta dela, você quer continuar com ela? Você tem condições de perdoá-la com isso? Outra coisa, a traição foi só com um ou foi 3? As fotos é do mesmo homem? Não, é do mesmo homem. Então a primeira coisa é a seguinte, você quer continuar com ela? Eu falei assim, não, Paulo, não quero. Então a primeira coisa é a seguinte, você não vai falar nada que você olhou o detetive, nem nada. Você vai chegar para ela e falar assim, minha filha, vamos agora estudar a nossa vida que eu quero o divórcio. Agora, coloca uma água com açúcar perto, você dá para ela, qualquer coisa. Porque ela vai perguntar por quê. Eu falo assim, eu já cheguei à conclusão que o melhor é isso para você e para mim. Você precisa de mais liberdade, você não se sente bem comigo. Se coloca na pior posição e coloca ela na melhor posição. Ela vai ficar num porco danado e vai conceder o divórcio cedo ou tarde. Agora, se o negócio piorar, você pega as fotos e leva para o juiz de paz. Agora, o que ele fez? Ele foi lá, realmente resolveu se divorciar da mulher. E não precisou de falar que ele tinha visto tudo através de fotos. E a mulher não falou nada. Isso não tem quase em filme, é uma das coisas mais bravas que tem. Se separar numa boa. Agora, eu falei com ele assim, abençoa o homem que está com ela. Ele tirou um abacaxi da sua mão e ficou para resolver o problema. Entende? Então, veja, isso é o processo. Até que ponto tem posse, até que ponto tem ciúme, até que ponto tem segurança. Tudo você tem que ver que isso tudo está junto. Nesse caso aí, por exemplo, ele saiu muito bem. E outra coisa, depois disso, ele criou a vida dela. Agora, passou muito tempo, eu perguntei para ela, por acaso você ficou sabendo se os outros 2 lá se juntaram? Paulo, o que eu fiquei sabendo é que não deu nada, aquilo piorou mais e a situação piorou para os 2. O homem também dela, que estava com ela lá, se divorciou. Entende? Agora, tudo é um problema de ver. Agora eu falei assim, abençoa todo mundo, continue amigo dela, nunca faça um divórcio litigioso. Entre num acordo, foi o que ele fez, saiu bem. Agora, ele colocou a culpa toda nele. Então ela perguntou assim, você tem alguém? Quem é ela? Isso é a primeira coisa que tem, né? E eu falei, não, eu não tenho ninguém, eu estou pensando na minha vida, eu quero mudar os rumos de tudo isso. E eu sinto que dentro de mim é bom te dar uma liberdade, que você precisa de mais coisa do que isso. Você não está satisfeita comigo. Se colocou numa posição que não tinha saída. Cresceu de uma hora para outra. Uma amiga da mulher dele depois veio me falar que a mulher falou para ela assim, eu não entendo. Meu marido ficou inteligente de uma hora para outra. Quer dizer, coitado, devia estar vindo capiando ele, ó. Vocês estão entendendo a situação? Agora, eu acho isso tudo bobo. Às vezes é o estilo americano, né? Que às vezes perdoa. Continua. Às vezes tem filho. No caso desse aí, não tinha filho. A coisa boa era essa. Se tivesse filho, nada, nada. Tá. Tudo bem, teve uma pergunta que eu fiz aí você disse, pergunta para o desperto, mas assim, tem traços de personalidade, por exemplo, que nem, ou um traço assim,
trabalha com energia, a pessoa tem um domínio de energia. Você não vai chegar à desperticidade sem ter um certo domínio de energia. Mas esses traços, tipo insegurança, possessividade, eles também são completamente incompatíveis ou ele ainda leva... Não, a pessoa geralmente ela mostra que ela começa a ficar livre disso. Vamos supor aqui, por exemplo, entre nós. Você que está examinando muita gente aqui há muito tempo. Você acha que o Roberto Almeida é um cara possessivo? Você acha que o Locha é possessivo? Você acha que eu sou possessivo? Então veja. Todo mundo já está começando a ver que isso é bobagem, não é por aí. Outra coisa, o que é que eu falei? Todo mundo aqui é voluntário. Só de ser voluntário já mostra que a pessoa já tem uma luz, uma chama de despossessividade. O que você acha? Tem lógica? Pensa nisso. Sim, em comparação à média. Por exemplo, tem pessoas aqui que são até mão aberta demais. Uma delas é a Mônica Camargo. Ela doa tudo que aparece com ela. Ela é doida para dar presente para os outros. Mas é o máximo. Como médica, ela tem atingido muita gente. E ela gosta das coisas certas, mas vive criando problema. Por quê? Ela fala, ela entra no assunto e outra coisa. Uma coisa terrível. Ela é mulher dentro da medicina. Isso é terrível. Tá, mas eu não tá... O que tem de machão dentro da medicina não está no gibi. Apareceu uma mulher que é especialista dentro de alguma coisa. Ixi, tem 8 machos especialistas e uma fêmea. Pronto, coitada, 8-1, é muita coisa. Então isso tudo, mas ela doa, ela faz, ela é um exemplo para mim. Agora, você acha que, por exemplo, você já se achou em algum momento que teve um excesso de possessividade em alguma coisa sua nessa vida ou nada? Já, eu já acho que... Já se excedeu? Às vezes eu passei da conta. Agora, lá no fundo, a minha intenção até que era boa, mas burra. Faltou discernimento. Você está entendendo? Eu podia ter aberto a mão daquilo para pegar outra coisa que era mais séria, que ia ajudar mais gente. E eu peguei para pouca. Não virar concener da Consim. Olha, o ideal é indicar a evolução, mostrar a cosmoética, mostrar a fraternidade. Não tem outra saída. Os remédios são os mesmos de sempre, não pode mudar. Não, mas, porque as doenças são as mesmas de sempre. Não, mas se a pessoa não tem interesse nisso, o que se que não tem, você entrega ela para o destino, deixa ela ter o destino dela e o seu também. Vamos deixar ter experiência. Nós não podemos querer ter a veleidade de querer abraçar todo mundo para uma fraternidade forçada. A gente tem que ajudar quem queira ser ajudado. Aqueles que não querem, a gente deixa, a gente se encontra com eles nas quebradas da evolução à frente. Mas eu queria... Não dá para a gente ser bonzinho com todo mundo, ou que todo mundo possa entender a gente. Isso é impossível. Então o processo é ver aqueles que a gente pode ajudar com uma qualidade maior. Outra coisa, a humanidade é grande, né? Em quantidade, qualidade, possibilidade. O negócio é... Nós estamos vivendo aí um universo. Mas você fala assim, ó, que muitas vezes a pessoa perde amigos, parentes, e depois aquelas pessoas voltam como concener na vida da Consim. Mas aí qual a profilaxia para Consim, não para quem... Não, a profilaxia tem que ser sua. Você não dá para consertar o outro lá e nem pode querer fazer do outro como você é. Melhore você, o modo de ser, a profilaxia da sua cabeça, com a sua higiene consciencial, com a prioridade que você dá para os seus interesses. Olha o que é o próximo passo a ser feito. A interassistencialidade, antes de tudo, ela tem que ser racional, lógica e outra coisa, abrangente. Você pode ajudar uma pessoa, mas sempre visando que ela pertence, ela é uma unidade, é um componente da humanidade. Tem que sempre pensar nisso. Porque existe aquela pessoa que quer fazer uma assistência egóica. Ela só quer ajudar aquela pessoa, mas ninguém. É aquela mulher que só quer fazer a adoção da menina que vai até 5 anos, loura de olhos azuis. É uma possessividade ainda também burralda, burrilda e burróide. O que você acha? A situação é essa. Sovaldo, aqui, quando é que a possessividade... Logo que eu cheguei aqui,
eu identifiquei um nível de possessividade, né, tal. E eu comecei a trabalhar em cima disso, e hoje eu faço o meu tema de autopesquisa em cima da possessividade, que tem a ver também com a afetividade. Então, essas duas coisas ficaram bem claras para mim. E eu não sabia que poderia ter uma possessividade natural. Quando é que ela é natural? A natural é egóica, é a instintiva, é aquela da sobrevivência, do mais apto. Uma pessoa, por exemplo, ela tem que se defender para poder sobreviver aqui. Agora, o infantil, por exemplo, a fase infantil tem muito disso. Agora, quando a consciência ela é mais lúcida, mesmo na infância, o menino já sabe dar o presente ou o brinquedo dele para o outro amigo que não tem. Tem gente que não é assim. Eu conheço gente adulta que ainda tem os brinquedos da infância até hoje. Eu vi um homem que tinha 8 brinquedos da fase infantil dele. Agora eu falei com ele, como é que é você? Ah, eu sempre tenho problema, eu fiz uma edícula para guardar meus materiais. Então você veja, ele não... Aí eu virei para ele para ver o livro psiquiátrico era muito grande, eu perguntei para ele, você guarda cordão que rebentou? Barbante? Ele falou, não, isso eu não guardo. E jornal velho, você guarda? Guardo. Agora, limpo ou sujo? Tem motivo? Qual a razão? Tem de tudo em matéria de possessividade. Vocês acham, por exemplo, que eu sou uma pessoa muito possessiva porque eu conservei uma biblioteca durante 22 anos numa casa que eu construí e depois fui lá e busquei? É a vovozinha, isso não é posse. Isso é o raciocínio da conservação de um material de pesquisa. Os livros estão todos aí, ó. Eu doei tudo aqui para o CAE, que está lá na Holoteca. Agora, valeu a pena. E para isso, o abertismo consciencial é um ponto onde você pode... A hora que tem o abertismo consciencial, a pessoa vai ver que ela está saindo de si. Saindo de si sem ficar doida. Ela está saindo de si com lucidez. Ela está saindo do egão para, vamos dizer, enfrentar a humanidade. Muda tudo. Então o umbigão diminui. Se expor. A cosvisão aumenta. Se expor, mostrando o seu trabalho, que era a possessividade. Tal, então, às vezes não precisa nem de mostrar nada. O processo é fazer a verbação, né? Realiza e depois você fala. Ah, tá. Vai de fininho. Eu acho mais importante. Obrigada. Gente, eu vou responder aqui alguma pergunta que ficou e outras que já chegaram. O problema é o seguinte, estão falando aqui sobre o Big Bang, a energia negra e o buraco negro. Que há pessoas que estão tremendo de medo do planeta desaparecer numa espécie de grande buraco negro com essas pesquisas. O que é que eu acho sobre essa simulação do Big Bang? Que eu acho o seguinte, ó, isso é bobagem, eles não vão destruir nada, nem vão conseguir fazer isso. Para destruir esse planeta aqui precisa de muito mais força do que Big Bang. Agora, toda pesquisa convencional é importante. Pensemos positivamente sobre o tema, sem esquecer que vamos enfrentar a dessoma, a passagem para outra dimensão. E às vezes com a transição pela baratosfera. Isso é um Big Bang, é um buraco negro. E uma substância negra muito pior do que essa física que está aí. E outra coisa, não diz respeito ao planeta, diz respeito a você. Outra coisa, aquela senhora aqui que está pedindo orientação sobre a morte do avô recente. A primeira coisa que a gente recomendaria é estudar o EV, o autoparapsiquismo. Se você quiser, veja se tem algum curso onde você mora sobre o assunto. Vai lá e debate o assunto e começa a pesquisar. Não vá assistir às aulas de qualquer maneira. Olhe o princípio da descrença. Questione tudo, pergunte tudo, critique tudo. Gostaria de saber, eu como massoterapeuta, sou uma mini peça energética existencial? Yes, você é. E das mais brabas que tem. Por quê? Você tem um contato direto. Tem que saber muito sobre desassimilação simpática das energias. Desassimilação, presta atenção. Então,
você faz a mega assistência. Uma pessoa que faz massagem no outro, ela está no máximo. Isso às vezes é pior que um contato sexual. A coisa é pele a pele, chakra a chakra, e a coisa vai, energia a energia. Então é muito sério. Eu, por exemplo, sempre admirei, do jeito que teve aqui a nossa Mercedinha, que é lá de Miami, que ela estava com 83 anos e a vida dela toda ela foi massagista. Como você está falando hoje, o nome bacana é massoterapeuta. Agora, o que se passa? Ela tinha uma aura formidável. Ainda tem uma aura formidável. Ela se equilibrou com tudo isso. Milhares de pessoas ela pôs a mão em cima e não levou os assediadores, nem as energias negativas para casa. Ela não tinha bloqueio na cabeça. Então ela, para mim, sempre foi um exemplo. Eu mostrava sempre isso aqui do CAEC. Ela morou alguns anos aqui conosco, fora de série. Para mim, um exemplo. Dentro da massoterapia. Então, vale a pena ver. Agora, no seu caso, eu recomendaria muito EV, muito estudo do processo da energia e ver se você ainda leva, conforme o dia, alguma ressaca energética para casa. Outra coisa, ganhei do meu filho, que trabalha numa empresa, uma passagem para a Ilha da Páscoa. Ela está indo para lá. Olha, a Ilha da Páscoa, eu queria ir lá fisicamente. Me deram também uma passagem. Aí o que eu fiz? Fui lá antes, fora do corpo, e desisti da passagem, dei para os outros. Lá a energia é ambígua. É melhor você fazer bastante EV e pensar positivo. Senão você pode entrar em algum buraco negro da energia que tem lá. Agora, outra coisa. Aqui há uma pessoa que está falando, que é meu amigo de muito tempo, que há que se estudar, mas antes de tudo que se amar. Olha, o que eu quero dizer é o seguinte, a coisa melhor que tem é estudar o amor primeiro. Depois você vai amar o estudo. E por aí vai. Uma coisa puxa a outra. Vamos em frente. Agora, ó, sem estudo não há evolução. Estudo. Eu falo isso há muitos anos, muitos outros falam. Estudo. Vamos, portanto, fazer pesquisa, principalmente a autopesquisa. Ter resolvido alguma coisa, ou pró, ou contra, se continua, é porque tem patologia no assunto. Então,